Boa tarde, vamos sentar e vamos começar a nossa tarde de milagres. Nessa tarde, eu que falei tanto de milagres de manhã cedo, eu gostaria de falar desse milagre. Em dezembro desse ano, quando saiu a data para que nós viéssemos na quinta de adoração, nós convidamos Dom Tiago, para Dom Tiago vir celebrar conosco a Santa Missa. E Dom Tiago, na mesma hora, se prontificou a estar com a gente. Depois, Dom Tiago me ligou dizendo que íamos trazer o ícone de Nossa Senhora, nesse dia que a comunidade está aqui, uma comunidade pró-vida. Uma das maiores obras pró-vidas do mundo. Por que falo isso? Porque não somos um pró-vida somente para a defesa, mas para acolher, para tirar do seio das mães aqueles que às vezes elas querem matar, e a gente se oferece. Eu digo para elas, muitas vezes nos telefones, que quando eu atendo elas, se eles são deficientes, dê para mim que eu vou cuidar. Eu tenho braço, eu tenho tamanho, tenho saúde, eu posso cuidar deles. Bom, recentemente já temos 9 tirado da morte. Temos 46, dos 46 nós temos 25 que nós sabemos que foram tentativas de aborto e abandono, e agora a gente consegue impedir até que o aborto aconteça. Então é uma comunidade que exerce o ministério direto do céu. Eu queria apresentar o João Pedro. Olha que tesouro que é. É baiano, flamenguista. Não é Flamengo? Ele, em dezembro, eu fui chamado há 1 ano atrás para não deixar ele sozinho no hospital. E aí não foi possível a adoção naquele momento. Demorou mais 1 ano. Fui chamado pela Fátima e pela irmã Terezinha, lá da cidade de Vitória, não, da Bahia. E aí, as irmãs de Eunápolis, Bahia, e a Fátima falou: Tônio, o João é teu filho. E eu fui, me candidatei, passei e fui buscá-lo. Eu contei de manhã para vocês que o Adria morreu, não contei? Aí Deus preparou antes aqui, 3 meses antes, Deus disse: eu vou dar um consolo para eles. Eu vou tirar um tesouro, mas eu vou dar outro tesouro. Aí deu o João. Quando eu vinha com o João da Bahia no carro, o Adria passou mal naquela madrugada. E a Cida e a Nilma, nossas consagradas que estão em casa, meu abraço às consagradas e às crianças, e os filhos que estão em casa, os outros 80 que estão em casa da comunidade. E a Cida falou para mim: Tônio, não vai dormir, o Adria não está bem, e você pode receber uma notícia a qualquer momento que não seja boa. E o João já estava no meu braço. O Adria recuperou e conseguiu salvar aquela noite o Adria. 3 meses depois o Adria morreu, tem 1 semana hoje. E aí o João, vem com essa alegria: papai, e depois nós passamos no mosteiro de Cariacica, no Espírito Santo, e as irmãs Carmelita, Madre Madalena me acolheu. A madre saiu da clausura, desceu correndo a escada, chovendo, com guarda-chuva, e disse: me dá o menino Jesus no meu colo. Faltava alguns dias para o Natal. Ela disse: Santa Terezinha anunciou para nós que hoje o menino Jesus ia chegar aqui no Carmelo. Foi o primeiro homem que entrou no Carmelo, na clausura das irmãs. Foi lá para dentro com as irmãs. A irmã tirou do meu colo e entrou. Umas 20 irmãs, cada uma pegou um pouco. Está vendo o que é o mistério do céu? Aí, João, Nossa Senhora está aqui, Tu quer dar um beijo à Nossa Senhora? Quer? O que tu quer falar para ela? Quer beijar? Então dá um beijo. Que alegria. João está gritando nesse coraçãozinho dele,
por muitas crianças que estão sendo geradas hoje e podem não nascer. Então, Nossa Senhora está dizendo para tu, João, pode esperar um Quer falar alguma coisa para eles? Quer? Amém. 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 Vamos bater palma para o Joãozinho. Vamos aplaudir o João. Traz o carrinho dele para cá, Lúcia. Vem aqui, João Miguel. Vem aqui o outro João Miguel. O João Miguel é outro milagre que eu quero contar aqui. O João vai vir aqui agora. Gente, a Canção Nova vai acostumando cada vez mais com a gente. Aqui não tem muita norma, as coisas não. É santidade na família e sem improviso. Esse aqui é o João Miguel. O João foi adotado na pandemia. É um tesouro, está estudando, estuda numa escola especial, na escola de Sião, né? Fala latim, está estudando latim. Todo dia na escola dele tem missa, tem o rosário, tem o Sérgio, tem a Norma, tem a Karina, não é? Que dão a ele uma educação na escola dele, de crianças cristãs e católicas, no fundamento da fé. Uma escola maravilhosa que nós temos na nossa diocese. E o João, ele tem o pulmão comprometido pelas vértebras. O João nasceu com AME, atrofia muscular cerebral. Ele respira com dificuldade. O João quando chegou na nossa família, os médicos diziam: olha, Lúcia, tira ele. Não, tu vai embora, tá sozinho, tá? Depois eu pego no colo depois, tá? O João, quando chegou, eles diziam assim: ó, o João não pode viver sem esse aparelho respiratório, não, porque ele é uma criança muito grave. João vai à escola, ele tem a enfermeira dele, que veio com ele até aqui, a Poliana, e ele faz fisioterapia, usa o PIPAP para dormir, mas durante o dia vive sem nada já. Eu não sei que pulmão é esse que era atrofiado, que de repente abriu. Um dia ele falou para mim assim: pai, eu queria jogar futebol, mas eu não posso jogar futebol. Você me leva no campo? Eu levei ele no nosso campo e deitei com ele para ele sentir o gramado. Dali para cá, o João está com terça no braço. É uma preciosidade dada na pandemia. Ninguém podia colher, não pode, é perigoso. Veio um santinho no nosso meio, uma alegria. O dia que o Adria morreu, eu estava quebrado em pedaço. Cheguei do cemitério, fui no quarto do Adria, depois fui no quarto dele e ele falou para mim: pai, eu estou com medo. Por quê? Se morreu o Adria, que é uma criança, e também ele ficou com medo. Depois, o que é morar no céu? Falei: o Adria não virou estrelinha não, o Adria virou anjo, o Adria agora é santo no céu. Mas eu, gente, tão quebrado, tive que me refazer os pedaços para abraçar o João. Ele falou: então deita comigo na minha cama, deita aqui na minha cama para que eu pudesse ficar perto de você um pouquinho. Naquela hora Deus falava para mim: continua a missão, Antônio. O Adria já voou, tem 46 para você olhar. Essa é a missão familiar que eu queria de manhã cedo mostrar a vocês, não consegui, porque nós ficamos muito emocionados, né, João, com a história do Adria, e agora ele veio aqui para vocês conhecerem ele. Quer dar uma palavrinha? Também sou flamenguista. Também é flamenguista, tá? Ninguém bateu palma, que ninguém é Flamengo então, né? Pode pegar o João aqui. Dá tchau para ele, João. Obrigado, gente, pelo João. Então, essa tarde, depois desse momento lindo com a Nossa Senhora, e sabendo que ela já está realizando um grande milagre pela vida, esse ícone está aqui nesse dia, é um grande milagre pela vida. E eu reservei essa tarde
só para testemunho das nossas mães consagradas, das mulheres que vivem a missão de Jesus Menino nas suas famílias, com seus maridos e seus filhos. E eu tinha colocado no estudo do discurso do Papa João Paulo II no Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais. O Papa diz que os verdadeiros carismas não podem senão tender para o encontro com Cristo nos sacramentos. As verdades eclesiais que aderis ajudaram a redescobrir a vocação batismal, a valorizar os dons do Espírito recebido na confirmação e a confiar a misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação e a reconhecer na Eucaristia a fonte e o ápice da inteira vida cristã. E de igual modo, graças a essa forte experiência eclesial, surgiram as famílias, o Papa disse, as famílias no seio da igreja, no seio das comunidades, no seio dos movimentos, famílias cristãs abertas à vida, famílias novas, novo laical, movimento laical familiar, vivendo os conselhos evangélicos. Nos movimentos das novas comunidades, aprendeste que a fé não é uma questão abstrata, nem vago sentimento religioso, mas a vida nova em Cristo, suscitada pelo Espírito Santo. Eu vou trazer aqui 4 famílias, que é uma alegria de conviver com eles. Eu sei das dores dessas 4 famílias. Eu sei do caminho que elas fazem na nossa casa, na nossa missão. Mas hoje vai falar só as mulheres, não sei se os homens vão querer falar, que eles são mais tímidos. Mas eu queria chamar as nossas famílias novas aqui, a Anne, o Guilherme, a Renata e a Giana, que o Fabinho não veio, a Camila e o Maicon, com o João Miguel, a Giana com a Renata. Cadê as meninas que vão vir aqui? E os maridos também venham aqui. Vamos então, Renata, Giana, vem a Anne, Guilherme, Dayana com Pablo. Chega mais para cá, não tem problema. Querem ficar perto de Nossa Senhora do lado ali? Podem também. Então, elas têm testemunhas assim, muito forte, testemunho de vida familiar, porque a comunidade, ela está aberta a essa missão eclesial, viver junto. São elas, Renata, por exemplo, que às vezes está no ICTI com as nossas crianças, né? Renata que está aqui, Giana, que é criada no nosso meio, na comunidade, chegou a beber, junto com nossos meninos. Muitas vezes Renata ouviu das amigas dela dizer assim, mas você vai criar ela no meio de crianças com deficiência? Ela vai aprender mania deles. A Renata ouviu isso, e sabe de onde? De gente de igreja. Esse pessoal é de igreja? Não. Quem é? O amor não se cansa, o amor inclui, o amor aceita. E a Renata e o Fabinho, a Renata foi consagrada nossa no passado, depois saiu, que sentiu vontade de se casar, ela é de Angra dos Reis, voltou, encontrou o Fabinho, que não pôde estar aqui, e cria a Giana no nosso meio. É lindo ver a Giana na capela, rezando com os meninos, é lindo ver ela dando a mão aos meninos que não enxergam e levando para casa. Ela não vai ter problema com celular, ela não vai ter problema de depressão na adolescência, ela não vai ter isso, porque ela está fazendo aquilo que o Papa João Paulo II falou, no seio da igreja, as famílias se consagram para viver esse momento novo, e esse momento novo é o que eles agora vão partilhar com a gente. Renata, começa, Renata? Sim, eu estava ali sentada e eu já estava sentindo assim a emoção do Espírito Santo, né? Que essas mãos aqui, gente, são as mãos que trabalham para Deus, né? Além do coração, né? E da mente, que a gente está sempre em conexão com o Senhor, né? Como o Tônio falou, eu tenho 3 anos e 2 meses que eu moro com a minha família, né? Meu esposo Fábio, que não pôde vir, a Giana, minha filha, dentro da comunidade Jesus Menino. Porém, eu tenho toda uma história lá dentro, né? Que eu não vou falar porque é longa. E hoje, no atual momento, eu falo das mãos, por quê? Porque a mente, às vezes, não está legal, né?
A gente, nesse mundo ativismo, né, aquela correria do dia a dia, na comunidade, a gente tem que ter, né, esse momento de oração, senão a gente não aguenta. E, muitas das vezes, na correria, o Senhor visita a gente no meio deles. É claro que a gente tem que fazer adoração, que a gente tem que participar da Santa Missa, comungar. Só que, muitas das vezes, a gente vê o próprio Cristo ali, né, como foi falado de manhã, na pessoa do Filho especial. Eu sinto como um chamado mesmo, né, como um chamado de um carisma mesmo que o Senhor colocou no meu coração. E eu me vejo muito importante com a minha família nesse período que a gente vive e viveu lá atrás também, há 3 anos atrás, que já tem 3 anos e 2 meses, dentro da Jesus Menino. Hoje eu atuo dentro de uma casa, mas a gente lá serve de vários modos. A gente serve indo para o hospital, aí é o corre-corre para um pegar a Giana para mim, na escola, levar ela para a comunidade, um irmão ajudando o outro, né? E quando eu estou na casa, banho, dando remédio, alimento, fazendo papel de mãe. Aí hoje eu estava até pensando que eu hoje vim com 3 da casa para eu ajudar a cuidar. E eu acordei 6 horas, levantei, dei banho em 2 cadeirantes e 1 cadeirante. Aí eu estava falando com a minha comadre que eu só tenho a Giana, mas Deus nos coloca no coração mais filhos especiais, né, para cuidar. E eu me sinto muito honrada de fazer parte desse carisma. Você, mãe que está em casa, que tem um filho especial, se você estiver passando por algum problema, tente entrar em contato com a comunidade, assim, para a gente até dar uma palavra de apoio, porque eu sei o quanto é cansativo, o quanto é difícil muitas vezes, o quanto é triste muitas vezes o que a gente vê dentro dos hospitais, o que os especiais passam no atendimento. E força, mães, força, que Jesus está com vocês, viu? Amém. É muito rico tudo isso, e a Renata falava aqui para as famílias. Eu até queria pedir a Canção Nova, que se pudesse colocar o nosso telefone. Eu mandei, mas ainda não colocaram telefone e e-mail da comunidade, porque nós estamos abertos também a acolher e a sustentar famílias que têm esse problema de dificuldade de ter um filho com deficiência, de ter uma dificuldade até mesmo de não estar vivendo certo na sociedade. Então a comunidade tem um e-mail que é comunidade Jesus Menino @hotmail.com. Se puder colocar, seria bom. Temos um site que é www.comunidadejesusmenino.org.br, um site muito bonito, muito profético. E temos o telefone que é 24 22 42 4208. Eu acho que você tem em casa, está querendo se comunicar com a gente, ou liga para a Canção Nova, peça para que eles coloquem no ar os nossos contatos, que é importante, para continuar salvando vida. Eu falei de manhã cedo que o Adria só conseguiu ser salvo e ser adotado, porque enquanto nós falávamos no PHN, alguém olhou nosso contato lá e me escreveu, mandou até um WhatsApp para mim, porque meu WhatsApp estava no ar, e salvou uma criança. Vamos se esforçar para botar esses contatos agora aí, por favor. É muito importante isso para nós, é muito importante. Depois, a gente tem agora o testemunho da Anne e do Guilherme, que é um casal que tem acompanhado muito de perto a nossa vida. O Guilherme é muito coração, porque o Guilherme é primo do Padre Quinha, que é o nosso padre falecido, que hoje é um processo, né, Eva, de santidade, né? É um processo de santidade. E então eu fico muito contente de ter o Guilherme do nosso lado, que o Quinha voltou através do Guilherme para a comunidade. E o Giovanni parece muito com a Adria, muito. A Anne tinha foto dos dois brincando, foto, montagem, né? E essa semana da partida do Adria, a Anne atuou muito de perto de mim, cedo, e com o Giovanni do lado. Não foi aquela mãe que falou, não, ele não pode ver ninguém morto, não. Não, ela levou ele cedinho, antes dele ir para a escola, para que ele visse o Adria, e ele entendeu que o Adria agora está no céu, né? Mas eles têm feito um caminho, desde que o Jeanzinho chegou, que foi batizado, que eles cantaram no batizado, nunca mais deixaram, fizeram compromisso de vida tem 2 anos, e nós cremos que um dia
nós vamos tirar eles e vamos levar eles para morar na nossa casa. Para nós é uma alegria imensa estar aqui hoje, né? Podendo partilhar um pouquinho do que é essa família Jesus Menino na nossa vida. Mas eu vou começar um pouquinho antes, né? Falando da nossa experiência, né? Se assim você me permite, Tony. Foi logo no início do nosso namoro, a gente comprou o terreno com planos de se casar, né? De construir. E fiz uns exames de rotina, demorei algum tempo para buscar o resultado. Então, 6 a 8 meses depois, quando eu tive lá na clínica, né, retirei os resultados, fui mostrar para a médica. E ela me deu, assim, foi um choque muito grande, porque ela disse que tinha, né, um comprometimento lá naquele resultado, foi um nódulo que apareceu no ovário esquerdo, já estava bem aumentado, e ela falou que tudo indicava que era um câncer, pediu vários exames complementares de todos os órgãos possíveis, porque ela tinha um medo de ter tido uma metástase, né, de já ter se espalhado. E foi uma sexta-feira, eu saí dali com o coração bem angustiado daquela clínica, e fui direto para o Santíssimo. Ali eu chorei, porque eu estava com planos de me casar, de ser mãe, e a primeira coisa que ela falou, que urgentemente ela já teria que retirar, né, o ovário, o útero, fazer uma cirurgia, e aguardaria somente o resultado daqueles exames para ver o que mais poderia ser feito, né? E eu me recordo, quando saí da clínica, eu já liguei imediatamente para o Guilherme, estava indo para o Santíssimo, mas eu liguei e falei: Guilherme, está tudo acabado. Não vou me casar com você, porque eu não vou poder ser mãe. E a gente sabe, né, que a nossa Santa Mãe Igreja, né, quando a gente se casa, a gente assume esse compromisso, né, de aceitar os filhos que o Senhor nos enviar. E eu sabia que ali eu não poderia. E ele falou: não está acabado, não, eu estou com você até o fim, para o que Deus quiser, eu estou com você. Então, fui direto para Jesus, contei para ele, claro que ele já sabia, mas ele gosta de ouvir, né, da nossa boca, e eu falei para ele, só que eu fiz uma oração diferente naquela tarde. Eu falei: Senhor, eu não quero ter medo e eu não quero me revoltar contra Ti. O Senhor sabe o quanto eu amo a vida, o quanto o meu sonho é me casar com o Guilherme, ser mãe e Te servir. Eu sempre sonhei ter uma família como a família de Nazaré. Então, eu entreguei para Jesus. Eu falei: que venha o sofrimento que vier, mas que eu Te ame, que eu nunca me entristeça nem me revolte contra Ti. Foi o pedido que eu fiz para Jesus naquele dia, né, naquela tarde. E, por providência, naquela sexta-feira, começaria um retiro de músicos que nós iríamos participar. Quando eu saí, eu já ia direto para casa buscar a mala, né, e ir para o retiro. E aí falei com o Guilherme: Guilherme, eu quero ir para casa, quero ficar debaixo da coberta, não quero sair de casa hoje, eu não quero participar desse retiro. Ele falou: não, vamos sim. Participa, nem que seja só na sexta-feira, se no sábado de manhã você quiser ir embora, a gente vai embora. Falei: ok, fomos. E lá, Jesus, Ele é maravilhoso, Ele começou a agir no meu coração. Foi uma sexta-feira muito abençoada, já foi trazendo, devolvendo a paz que aquela notícia inicialmente tinha tirado de mim. E pediram quem quisesse colocar o nome ali, né, na oração. Eu coloquei, era até por um outro motivo, mas naquele momento, aí no sábado, antes um pouquinho das 6 horas da tarde, me chamaram na capela e eu contei que eu, né, estava possivelmente com câncer, que tudo que eu teria que travar. E fizeram uma oração muito bonita, cantaram aquela música Cuida de Mim. Foi um momento muito especial. E quando eu desci, tinha um corredor, né, 2 filas. E lá no final, a imagem de Nossa Senhora das Graças. E um amigo que conduzia aquele momento trouxe uma gotinha, né, do mel de Nossa Senhora, da imagem, né, de Nossa Senhora do Mel, colocou no nosso dedo. E com muita fé, eu tomei aquela gotinha daquele mel, confiando na intercessão de Nossa Senhora, mas não pedindo cura em momento algum, só pedindo força para suportar.
e que eu amasse cada vez mais a Jesus. E no final daquele encontro, já saí em paz. Na semana seguinte, fiz todos os exames, os resultados saíram muito rapidamente. E, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha absolutamente nada, nada. Aquele nódulo, tudo tinha sumido. E eu devo isso tudo à Nossa Senhora, à intercessão dela. No final desse ano que a gente descobriu, no ano seguinte, perdão, a gente se casou. E no ano seguinte, a gente fez a consagração à Nossa Senhora lá na comunidade. A gente começou a caminhada, através dos convites do Tônio para cantar nos casamentos, batizados. E teve um momento muito importante também, que a gente, participando de um canto pela vida, a gente estava também diante de Jesus, já casados. Quando a gente desceu, a comunidade é lindíssima, é o céu na terra. Então, a gente desceu um caminho, o Tônio estava no cantinho lá, conversando, e a gente descendo, tinha uma medalhinha no chão, o Guilherme se abaixou e pegou, Nossa Senhora da Anunciação. A gente se olhou e a gente entendeu ali o recadinho de Deus, que era a hora, da gente pensar no nosso filho. E aí a gente desceu assim, sem falar nada, mas entendendo tudo, e a gente, novamente, a imagem lá de Nossa Senhora do Mel estava naquele dia presente. E quando eu cheguei próximo à imagem, a Nina, que estava lá com ela naquele momento, pegou uma pétala de rosa, passou no meu rosto, me deu um carinho e falou: esse é o carinho de Nossa Senhora pela sua gestação, que vai acontecer ainda esse ano. Então, a gente ia fazer uma viagem, a gente faz o método Billings, então a gente sabia quando a gente poderia ter o Giovanni, planejamos, e Deus mandou. E a gente ainda fez uma oração, antes da concepção dele, pedindo: Senhor, ou santo ou nada. É o que o Monsenhor sempre fala, ou santo ou nada. Ou o Senhor manda um santo ou não manda ninguém. A gente quer muito um filho que dê honra e glória a Ti. E essa criança é o Giovanni, hoje está com 5 anos. Não conheço uma criança que ame tanto os santos quanto o Giovanni. Tem mais de 50 santinhos lá, filho? E a gente continua caminhando nessa família Jesus Menino. Ele é muito amigo do André, que hoje não está aqui, que é filho do Tônio. Ele é muito amigo do Adrian, que hoje está lá no céu. Ele falou: não vou chorar pelo Adrian, mamãe, porque eu sei que ele está com Jesus intercedendo por nós. E muito amigo do João, que já esteve aqui, do outro João, de todas as crianças, E a gente espera, assim, caminhar em família até o céu. Obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa família. Obrigado. Eu vou chamar agora a Dayana, o Pablo e as crianças, uma família super grande. A Dayana tem um testemunho muito lindo da vida dela, do Pablo e das crianças. E você quer o microfone, Pablo? Oi, boa tarde. Salve Maria Santíssima. A minha história é um pouquinho diferente da Anne, no sentido de que, na minha juventude, eu fiz vários encontros, tinha fé, rezava, mas a minha conversão não se iniciou, não foi só pela fé. Precisou de um pouco mais, assim, de caminhada, da razão, de entender, porque eu não entendia o que a Santa Igreja nos ensinava. Então, eu acho que eu ficaria velhinha rezando o terço, mas fazendo tudo errado. Se não fosse pela graça, a iluminar, a inteligência, que são as potências superiores da nossa alma, que é o intelecto e a vontade. Então, eu achava que eu estava com a minha vontade totalmente inclinada para a coisa certa, mas não conhecia, não havia sido catequizada da forma correta. Então, eu não sabia o que era um matrimônio. Em 2014, quando nós fomos nos preparar para o matrimônio, teve um Frei Ronaldo Fiuza, ele tinha acabado de voltar para a igreja, e ele nos catequizou, explicou para a gente o que era o casamento. E ali começou uma luz, uma faísca ainda, a chamar muito nossa atenção do que era realmente o casamento. 10 meses após nós casarmos, em 2014, eu fiquei grávida do nosso primeiro filho, Bernardo.
Bernardo fez com que nós, então, nos entregássemos cada vez mais aos sacramentos, a confissão, a missa, quando possível diária, mas dominical, que é a missa que, né, é solicitada pela Santa Igreja, que nós participemos todo domingo. Então, nós tínhamos aquela vivência. Em 2016, nós começamos a ouvir homilias de padres que poderiam trazer para a gente algum entendimento a mais acerca daquilo que nós precisávamos ainda no nosso matrimônio. E quanto à abertura à vida, nós começamos a ver que, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, ele tem um vídeo que ele fala sobre os abortos ocultos. E por graça de Deus, até 2019, eu tinha tido o Bernardo 10 meses depois do meu casamento, né? A gravidez, eu já tinha o Bernardo na minha barriguinha, né? Então, ele nasceu em dezembro de 2015. Em 2019, somente, eu fui ter o Vicente. E eu queria muito ter o Vicente. Mas nosso Senhor ainda esperou, Ele teve aquele cuidado comigo, o tempo dele, 3 anos para eu poder engravidar do Vicente. E quando ainda estava em resguardo do Vicente, o meu esposo, que havia acabado de fazer o crisma na igreja, ele foi convidado para fazer um curso do método Billings. E foi quando nós começamos a entender todas as possibilidades que a igreja nos dava acerca da abertura mesmo à vida, da gente viver aquele tempo aberto à vida e que nosso Senhor fizesse a vontade dele. E eu fui entendendo isso aos poucos. Eu falei, gente, eu estava aberta à vida. E eu só fui ter o Vicente 3 anos depois. Olha que graça, eu não tomei remédio, eu não tomei nada. Nosso Senhor me preservou. E fiquei muito feliz. E dali em diante, de 2019 em diante, por graça de Deus também, veio uma carmelita de forma sobrenatural na nossa vida, até que batizou o Vicente. Fez uma direção espiritual comigo de 1 ano. Curou todas as feridas, né, durante aquele processo de cura, que ainda precisava perdoar, né, a muitos da minha família, até o processo com a minha mãe. E aquele processo de conversão aconteceu e a abertura à vida, totalmente à vida, se deu em 2019. 2022 veio a Maria Cecília, com a graça de Deus, hoje ela tem 3 anos, e daí um dia, eu participando agora, minha experiência com a comunidade Jesus Menino, o Tônio nos ajudou muito em um processo que a gente tinha de formação, ele deu bastante informações para a gente acerca da comunidade, e a gente foi se apaixonando pelo trabalho que ele faz na comunidade. Nós conhecemos as crianças, começamos a conviver nas partilhas que tem lá das famílias, né? Uma vez por mês. E nós fomos nos apaixonando, até que um dia o Tônio, ele virou para mim e falou assim, ano retrasado, falou assim, olha, a gente teve uma guerra lá na Ucrânia e tem muitas crianças lá para serem adotadas. Você quer adotar uma criança? E aí o Espírito Santo falou em mim na mesma hora, né, que não fui eu falei assim, eu quero 2, Tônio. E aí, quando eu olhei para o meu esposo, ele falou assim, não, Tônio, está fechado, são 2. E daí o Tônio, ele continuou com aquele processo com a embaixada, acabou que as crianças não vieram. 1 mês depois, fui fazer o exame, eram gêmeos, né? O Afonso e o Henrique. Então, a gente, assim, só tem a agradecer muito a Nossa Senhora, né, que colocou o Tônio, Comunidade Jesus Menino, no nosso caminho, aos santos anjos, né, que estão sempre amparando a todos nós. Tem muita gente que cruza comigo na rua e fala assim, olha, mas você é louca, 5 filhos. E assim, de verdade, sem qualquer... Eu não acho muito, eu gostaria de ter 20, né? E assim, como eu daria conta? Não, gente, eu não sou uma pessoa virtuosa a ponto de ter paciência o tempo todo, não. A virtude são pequenos atos que nós fazemos todos os dias. E nós vemos na comunidade de Jesus Menino que todos os dias o Tônio precisa fazer atos de fé. Porque se ele não tiver fé, ele, primeiro, não vai ser uma pessoa virtuosa, né? Que vá
Mas o mais importante, ele não vai colocar esse trabalho que Deus deu para ele cuidar para frente. E nosso Senhor está confiando nele. Então, é através da fé, da oração, da vivência dos sacramentos, que nós vamos realmente conseguir nos elevar a Deus. E, só para terminar, João Paulo II sempre falava que são duas asas, que nós não nos elevamos a Deus com uma asa somente. Então, é a fé e a razão. Quando alguém falar para vocês, né? Mas no caso de estupro, relativizar as coisas, você pode abortar? Não. Nunca a morte de crianças. A gente precisa defender a vida. Em todo momento, independente de qualquer coisa que nos ocorra, a vida é sempre prioridade. Então, digamos sim, pois a vida, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado. Camila e o Maicon. Vem cá, Maicon, com o Miguel aqui, Maicon. Você vai até o final agora. Tá? Pode comer. Como o Tony falou, né? Fiquei com o final. O que mais falamos aqui nesse encontro hoje foi de céu. E esse céu que nos une na missão, né? Somos comunidade Casa Mãe Maria Santíssima, mas família Jesus Menino. Vivemos esse carisma de gerar filhos para o céu. Forte, né, paizão? O meu filho que está subindo aí, com 26 semanas, né, ainda de gestação, ele foi diagnosticado com uma cardiopatia que o tornaria incompatível com a vida. Mas por misericórdia divina, graças também às providências através dos médicos, a equipe da doutora Simone Pedra, Carlos Pedra, a doutora Fátima Casal, foram anjos na nossa vida. O Miguel, que nasceria só com metade do coração, nasceu com o coração inteiro. Mas o que eu sinto de partilhar aqui com vocês foi como eu vivi esse processo. Mais uma vez a misericórdia nos visitou, paizão. E nós vivemos isso aos pés de Jesus Eucarístico. Quando nós recebemos essa notícia, nós ficamos numa comunidade que chama Aliança de Misericórdia, que nos acolheu e nos colocou aos pés de Jesus Eucarístico. E aquilo que parecia caótico, desesperador, eu pude viver o céu. Meu marido ficou 45 dias internado comigo. E ele me fazia rir todos os dias. Eu não compreendia a gravidade da doença que eu estava, porque eu desenvolvi também uma pré-eclâmpsia. Então eu fiquei internada. E a nossa possibilidade de estar ali em oração, de estar ali em intimidade com Deus, de ter Santa Missa no hospital. Se tiver algum diretor de hospital aqui me ouvindo, levem a Santa Missa para o hospital. É muito importante o cuidado do corpo, mas da alma é essencial. Nós precisamos caminhar juntos nesse cuidado. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos ter a graça de ter o Miguel com o coração completo. Ele nasceu com o coração completo. E nessa nossa jornada, todo esse amor que nós recebemos, né? Eu falo por mim, em especial por Jesus Eucarístico, esse amor transbordou. E hoje a gente acolhe também famílias que os filhos sofrem de doença grave. E isso não é graça nossa, né, paizão? O que faz você fazer tudo aquilo que você fez naquele início é Jesus em você, paizão. É a sua vida de oração, é o seu joelho no chão, é a sua vida eucarística, em falar, Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo em mim. É o Senhor que te impulsiona, paizão. É Jesus em você que te permite viver tudo isso. E é esse Jesus também que nos leva. Nós recebemos no último mês uma gestante com um diagnóstico
parecido com o do Miguel. Na mesma hora foi impactante, porque quando você está na humanidade, você sente uma dor, qual a sua tendência? Afastar daquela situação que te causa dor. Mas Nossa Senhora colocou na sede da nossa comunidade para receber o cuidado uma gestante com diagnóstico como o do Miguel. E nessa experiência, ela falou assim para mim: olha, Camila, todo o cuidado que vocês estão oferecendo aqui, como sendo Casa de Maria, porque nós somos comunidade católica, Casa Mãe Maria de Santíssima, é para levar Jesus. É para me levar a Jesus, é para me levar a viver essa experiência da adoração. E quando o Tônio me chamou para viver esse encontro, eu fui fazendo uma retrospectiva de todas as crianças que passaram na nossa vida. E eu entendi por que você chamou a gente hoje. Por que não estão os outros irmãos? É muita emoção. A Mariana, com apenas 8 anos, que foi acometida por um câncer, mas que já Deus nos chamando nesse carisma, né, de levá-la ao próximo, encontrá-lo no próximo, tivemos a graça ali de contemplar um milagre. Ela deixou com 8 anos uma frase pra gente assim: Deus é perfeito e nada vai mudar, e você pode ser aceitando a vontade dele. Uma menina de 8 anos acometida por um tumor, em que momento nenhum ela blasfemava, pelo contrário, ela louvava e se preservava para viver momentos do hoje, amar o hoje. Ela esperava o pai chegar, ela esperava a mãe chegar para amar. E a gente ganhou essa intercessora. A gente tem os outros que ainda caminham com a gente, que são crianças acometidas por doença grave, que nos ensinam muito. O Rafinha tinha o sonho de conhecer um jogador de futebol e ele estava muito fraco. E eu falei: olha, consegui a visita, mas vou ter que cancelar. Calma, tia, eu não estou andando hoje, mas amanhã eu vou andar. E amanhã ele andava. E assim nós fomos seguindo. E um dos que mais me tocou nesse período, porque nessa quaresma nós estamos propagando os milagres eucarísticos, foi o do pequeno Emanuel. O Emanuel não teve... Vem cá, meu amor, fica aqui com a mamãe. Miguel, vem cá com a mamãe. Depois eu deixo você cantar, vem cá. Vem cá. O Emanuel, ele não passou pela cirurgia que o Miguelzinho passou. Vem cá, amor, fica com a mamãe. E por isso ele nasceu com meio coração. Mas ele falava: a minha outra metade está no céu. E eu, estudando os milagres eucarísticos de Buenos Aires, a amostra desse milagre eucarístico é do ventríloco esquerdo. Ou seja, a parte do coração que o meu filho não teria. E de fato a parte do coração de Emanuel que já estava no céu. Amados, essas crianças são uma experiência do céu aqui com a gente. Eles nos ensinam. 2 pessoas desistiram, 2 filhas, posso assim chamar, de tirar a vida quando conheceram a história do Miguel, onde o Miguel passa com esse jeitinho, ele cura, ele abraça, é Jesus nele. Mas para vivermos essa realidade do céu, é necessário ser nada para Jesus ser tudo. E para isso, nós precisamos mergulhar nos sacramentos da Santa Igreja. Eu vou partilhar com vocês uma canção que o meu amado marido compôs, que fala que nós podemos viver o céu aqui na terra. Uma coisa que eu aprendi com ele também
Cada uma dessas crianças, a Mariana, o Miguel, o Rafael, o Isaac, a Luna, eles têm uma missão própria. Eles santificam com a própria vida num curto prazo de tempo. O que a gente leva uma vida inteira tentando fazer, né, paizão? Eles, num período muito curto, eles santificam. E isso só é possível porque a gente vive essa experiência do céu aqui. Vamos cantar isso? Adorar a Ti, Senhor, é viver o céu aqui, sentir Tua presença, me faz acreditar que tudo que vivi foi prova do Teu amor por mim. Adorar a Ti, Senhor, é viver o céu aqui, sentir Tua presença, me faz acreditar que tudo que vivi foi prova do Teu amor por mim. Quero viver a Tua graça, Senhor. Quero sentir o Teu poder em mim, saber que estás comigo a caminhar, é viver o céu aqui, saber que estás comigo a caminhar, é viver o céu aqui. E o paizão, ele foi na sede da nossa comunidade e ele falou: vocês precisam mudar. E de fato a gente precisava mudar, porque onde nós moramos hoje, o céu se faz presente. Nós temos uma capela em que nós temos adoração 24 horas. Nós temos a acolhida àqueles que mais sofrem. E o que nós podemos oferecer para aqueles que mais sofrem, se não for o céu, paizão? Que é o nosso lugar. Nós falamos de tantos exemplos e testemunhos hoje. E nós queremos tão providencial a imagem de Nossa Senhora, né, meu irmão Antônio? Irmão, paizão de fé. Nós estamos aí, no silêncio de Nossa Senhora, nós estamos no mundo. Muitas coisas estão sendo gritadas, requeridas como direitos, como deveres, mas nós estamos aí. Nós estamos amando aqueles que o Senhor nos chamou a amar. Amar aqueles que muitas vezes não têm força para rezar, não têm força para se levantar. Muitas vezes o evangelho que nós vivemos é o evangelho do se doar. E você que está em casa, que vive essa realidade, nós queremos orar junto com vocês. Nós estamos aí pelo mundo e vamos além ainda, mas é pela força do Espírito Santo, é pela força da Eucaristia
E é pela força da nossa Mãe Maria Santíssima. Eu peço que vocês fiquem de pé, que está aqui no Ricão, você em casa que nos acompanha. Mãe querida, Mãe amada, nós queremos colocar todas essas realidades, todas mães e pais que lutam pela vida. Mãe querida, a senhora foi mãe até aos pés da cruz do seu filho, e nos acolhe como filhos também, mãe. Eu quero te colocar, mãe, todas as vidas desse planeta, aquelas que estão sendo geradas dentro do útero de cada mãe, aquelas que estão lutando para viver, aquelas que estão no fim da sua vida. Passa à frente, mãe. A senhora é mãe e conhece os seus filhos. Coloque, mãe, diante do seu filho Jesus todas as nossas necessidades espirituais e temporais, porque nós só temos a ti e ao seu filho. Eu quero colocar cada impossível de cada um que nos assiste, que está aqui. Nós, Casa Mãe Maria Santíssima, Menino Jesus, nós estamos reunidos aos seus pés, mãe, e que pela força da tua intercessão a senhora derrama sobre nós o teu Espírito. Nós queremos viver essa graça, queremos viver o teu amor. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.